Tá aqui, tá? Aí, pessoal, no livro de vocês, medidas de dispersão, página 16. Lá, centrais, roda e a mediana. Era uma coisa central, uma coisa fixa, que não dava para acompanhar o desenvolvimento ao longo do tempo, tá? Então, o que acontece nas medidas de dispersão? Essas medidas de dispersão vai auxiliar a interpretação dessas médias aqui, ó, dessas coisas centrais. E ele calculou a média, que é aquela média simples aritmética. Ele somou as três notas e dividiu por 3. Então, a média de notas é 6. Pode ter tirado nota menor, mas no geral, a média é 6, tá? Então, o que acontece agora? Essa medida de dispersão auxílio como auxílio dessas outras medidas aí. Ela vai fazer? Ela vai calcular o grau de variabilidade dos elementos de uma distribuição, ou seja, analisar de quanto que variou de uma nota para outra, não só uma média geral, porque assim ela pode calcular o desempenho da pessoa ao longo do tempo. Se ela teve um desempenho positivo, por exemplo, aqui, ó, as notas da Milena, ela foi evoluindo. Ou se ela manteve o mesmo desempenho durante todo o processo, caso o desempenho dela caiu, tá? Então, essas medidas de dispersão ao longo do processo, não só uma média fixa final, tá? Que não, a gente não tem noção de como que foi a evolução da pessoa, tá? Então, aqui tem muitos casos de medida de dispersão, só que nesse ano a gente vai ver apenas isso aqui, tá? Amplitude. Tem média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, esses aqui só para os próximos anos, tá? Então, hoje a gente vai ver amplitude. O que traz amplitude aqui pra gente? Muito tranquilo. Amplitude, fácil de interpretar e analisar. Amplitude. Ó, amplitude de um conjunto de dados é determinada pela diferença, podem grifar isso aí, entre o maior e o menor valor do conjunto. Aqui, ó, a de amplitude, das notas, nós iríamos pegar a maior menos a menor nota e descobrir a amplitude. Olha, ele fez aqui um quadro, ó. A aluna Milena, na prova 1 ela tirou a nota 3, na prova 2 tirou a nota 5, na prova 3 tirou a nota 10. Quando a gente calculou a média, que a gente somou os três resultados dela e dividiu por 3, a gente viu que ela manteve uma média 6. Mas, quando a gente calcula a amplitude, a gente consegue observar o desempenho dela, ó. A amplitude dela, a maior nota, que foi 10, menos a menor nota, que foi 3. Então, ela teve uma amplitude 7. Então, a gente observa que ela teve um desempenho ao longo do período. Ela saiu de uma nota 3, veio para uma nota 5, depois veio para uma nota 10. Então, ela foi melhorando o seu desempenho ao longo do período. Já a aluna Gabriela, 6. Ou seja, quando a gente dividir, somar isso aqui, dividir a média é 6. Aí, para a gente calcular como que foi o desempenho dela ao longo do período, a gente pega a maior menos a menor. Como são iguais, vai dar uma amplitude 0. Ou seja, ela manteve o seu desempenho ao longo do período. Ela nem piorou, nem melhorou. Ela manteve aquele mesmo desempenho. Olha aqui o que ele traz. Ele traz essa interpretação aqui embaixo. A dispersão entre as notas de Gabriela.
pois a amplitude é zero. Dizer que o aproveitamento da aluna permaneceu o mesmo ao longo do período. Tá? A amplitude da antena, que é uma amplitude 7, a gente nota que tem uma grande dispersão, ou seja, tem uma variação entre a primeira e a última nota. Ó, a primeira é 3 e a última é 10. Tem uma grande variação entre essas notas. Então, a gente pode dizer que o aproveitamento dela melhorou ao longo do tempo. A amplitude serve para isso. Não é só para a gente calcular uma coisa central, média, mas ela vai verificar as suas notas ao longo do processo, durante todo o período, tá? Se você teve um bom desempenho, se você manteve um bom desempenho, se você melhorou de desempenho, se você piorou de desempenho, tá? Então, para isso serve a amplitude. E é apenas isso, tá? A amplitude a gente calcula o maior valor do conjunto menos o menor valor do conjunto. É apenas isso que se faz na amplitude. Tem um exercício aí, exercício resolvido. Vamos analisar ele. Ele traz aqui, ó. Observe os dados do quadro de funcionários das empresas a seguir. Empresa A, B, C, D e E. Aí tem os anos de 2015, tinha 18 funcionários, em 2016, funcionários contratados. 2016, 23 funcionários contratados, 2017, 15, 2018, 14. E assim ele traz os dados de todas as empresas, tá? Dentro desses 4 anos. Olha o que ele pede na letra A. Calcule a média de funcionários contratados por cada empresa nos últimos 4 anos, então 2015 até o 2018. A média, isso a gente já fez anteriormente. A gente soma no caso aqui, vamos, a empresa A, que está demonstrando aqui, ó, soma todos os valores e divide pelo número de valores somados, tá? A gente calcula a média. Dá para calcular a amplitude? Média, aqui, amplitude, vou colocar a tela aqui. Vamos falar da média aí, porque a gente já a gente viu lá que tem uma formulazinha, né? Amplitude é igual. A gente vai pegar a diferença entre maior valor, maior, menos, menor. Essa é a diferença. Então, vamos ver lá a amplitude, que ele traz. Ó, para completar nossa análise, vamos calcular a amplitude de cada um dos conjuntos dos dados. Na letra A, amplitude da empresa A. O maior número aqui, o maior ano que teve funcionários contratados foi em 2016. Menos o menor ano que teve funcionários contratados, que foi em 2018. Tá? Então, ele vai fazer 23 menos o 14. A amplitude aqui é 9. A amplitude da empresa B, o maior ano que teve o maior número de contratados funcionários contratados. 5 menos o menor, que foi 2. Então, aqui vai dar uma amplitude de 31. A empresa C, o maior número de funcionários contratados foi em 2015, 8. O
maior número de funcionários contratados foi em 2016, que eles não contrataram nenhum funcionário. Então, manteve 28 menos Ô, 0, tia, dá 31. manteve Que eu acho que é 33. o 31. Eu tô olhando aqui. Eu não entendo. Maior número de funcionários contratados da empresa D foi em 2015, que foi 30. E o menor foi 14. Amplitude 16. A empresa o maior número de funcionários contratados foi em 2015, 18. E o menor foi em 2018. Então, amplitude 2. Então, vamos ver como que a gente pode interpretar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou arrumar aqui. Aqui. Analisando a amplitude de cada conjunto de dados, ou seja, de cada uma das empresas, verificamos que a empresa apresentou um quadro mais estável. Enquanto a empresa B foi a que teve maior variação do número de contratados. Olha a variação. De um ano para o outro, foi a que contratou mais. Teve a maior variação. A empresa foi mais estável, tá? De um ano para o outro, ela manteve mais ou menos o número de funcionários, porque o nível de contratação foi pouco, tá? Já essa empresa B aqui, ó, teve uma maior variação. Então, de um ano para o outro, o número de contratação aumentou bastante, tá? Considerando as informações calculadas para as medidas de tendência central e de dispersão das contratações feitas pelas empresas, podemos inferir que a empresa funcionários são mais estáveis na empresa ou seja, os funcionários permanecem durante mais tempo na empresa, então eu não preciso contratar muito, tá? Ó, o número de contratações foi praticamente o mesmo em todos os anos. Há períodos de grandes demissões na empresa. Há períodos de grandes demissões, o que eu acabei de falar. A empresa, como o número de variação de contratação aqui, ó, de um ano para o outro, pequena, quer dizer que ela não precisa contratar muito, que os funcionários ficam mais tempo nessa empresa, tá? Já aqui, ó, tanto essa interferência é apenas uma possibilidade, uma vez que a análise, para ser mais concluída, carece de mais conhecimento sobre a realidade das empresas no mercado de trabalho e de atuação das empresas. Dizer, se a variação, no caso aqui, ó, de números de contratados de um ano para o outro, ó, teve um ano que contratou, na empresa B aqui, teve um ano que contratou 35 funcionários, outro que contratou só 2. Só que a variação é muito grande. Quer dizer que os funcionários não ficam muito tempo nessa empresa, tá? Então a empresa precisa contratar mais, porque ela não consegue manter seus funcionários por muito tempo. Já na empresa a variação aqui, ó, essa amplitude, o maior, o ano que ela contratou mais, com o ano que ela contratou menos, a amplitude é muito pequena. Quer dizer que é uma empresa mais estável, que ela consegue manter seus funcionários por mais tempo, tá? Então, ela não precisa fazer demissões e nem contratar muito, tá? Essa é a interpretação. Para calcular a amplitude é muito fácil. Aí é só a interpretação que a gente tem que analisar cada situação. Certinho? Alguém tem dúvida em amplitude? Não. É o maior valor menos o menor. É a diferença entre o maior e o menor, tá? Aí a análise vai de acordo com cada exercício que ele está te pedindo. Vocês entenderam essa análise aqui dessa questão de contratação de funcionários das empresas? Eu entendi, eu tô muito Sim. feliz. É fácil. Não, de matemática é fácil, eu vou chorar. Isso é um milagre, é uma conquista. Uma conquista. Agora, vamos para a nossa segunda parte. Esse para saber mais aí, depois
21. Como interpretar um desvio padrão? Não vou falar disso, não. A segunda parte é lá em matemática financeira. Ele traz aí na página 22, ele traz dois gráficos. O primeiro gráfico ele está falando da variação de valores, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí. O gráfico ele está falando aqui, ó, da variação de valor do dólar. Do valor do dólar da variação, tá? Do ano aqui, em janeiro do mesmo ano, de janeiro a maio de 2018, tá? O tanto que o dólar, ó, ele aproximadamente, cada dólar está valendo R$ 3,27. A variação que ele teve em 8 de maio, ele estava valendo aqui R$ 3,58. Só uma análise de variação, tá? Ele traz, isso aqui é porque a gente vai entrar em juros agora, tá? Rendimentos da poupança. Ó, rendimentos da caderneta de poupança com o aniversário do dia 1º de cada mês. Poupança antiga e poupança nova. A azulzinha, os rendimentos se mantêm. Ó, do mês de janeiro até o mês de outubro se manteve em 0,5%. Já as poupanças novas tiveram uma variação, tá? Saíram aqui de aproximadamente 0,4% e chegaram aqui em outubro 0,15%. Aqui embaixo ele fala assim, ó, a maneira de calcular o rendimento da caderneta de poupança é chamada de juros compostos, que é o que a gente vai ver agora. A diferença entre juros simples e juros compostos. Simples, pessoal, a gente calcula o juros sempre em cima do montante inicial, tá? Por exemplo, você colocou lá na sua poupança R$ 500. Aí, se o sistema é juros simples, ele vai calcular cada mês os juros, vai ser calculado em cima desse valor inicial, tá? Agora, os juros compostos, você colocou lá os mesmos R$ 500 lá na poupança. Cada mês, por exemplo, vamos supor aqui que são R$ 500. Aí paga 10% de juros. 10%. Aqui no próximo mês aqui, ó, vai estar 550. Para o segundo mês, calcula os 10% em cima desse valor aí, ó, em cima dos 550, não mais em cima dos 500, tá? Juros sobre juros. Aqui não. Aqui se fosse 10%, rendesse todo mês a dos R$ 50, tá? Aqui nesse caso não, tá? Aqui agora viria para que rendeu 50, agora vamos supor que rendesse R$ 55. Então vamos lá, voltar lá para aquela página. Esse de juros, a gente já aprendeu a fazer isso ano passado. Vou só lembrar com vocês. Lembra do sistema da setinha de juros compostos? A única diferença entre os juros simples e compostos é essa, que o juro simples é calculado sempre em cima do valor que você colocou lá, sempre em cima do montante. Já os juros compostos, não. É calculado em cima do valor do mês anterior. Lá, fica mais fácil. Lá tem mais espaço. Antes.
Aí, vamos lá, vamos analisar. O exemplo que ele traz aqui. Ele diz assim, ó. Para entender melhor essa condição de juros compostos, vamos para um exemplo aqui, ó. Ana depositou ela tem de dinheiro, o capital dela, na caderneta de poupança, a taxa de 10% ao ano. Qual será o seu montante após 3 anos? Lembrando uma coisa para vocês. Lembra que a minha taxa tem que estar no mesmo, de acordo aqui com, tá? Se a taxa aqui é ao ano, o tempo também tem que ser ao, tá? Se a taxa fosse mensal, o tempo ia estar em meses, tá? Usando esquemas de setas para sinalizar o depósito e os rendimentos do período. Foram 3 anos. Então, ó, setinha que indica o ponto zero, ou seja, o dia que ela fez o depósito na caderneta de poupança, os R$ 1.000, tá? Então, aqui ela tem R$ 1.000. Ele disse que era 10% ao ano. Então, cada ano, esse dinheiro vai render 10%. Vai vir aqui e vai calcular os 10% para saber quanto que ela vai ter no segundo ano. Como que ela calcula isso, pessoal? Aqui embaixo, ó. O valor que ela colocou lá na caderneta de poupança, R$ 1.000, mais aqui, R$ 1.000, multiplicado pelo quê? O dinheiro não vai em cima sempre do 100%? 1 representa 100%, que é esse dinheiro que ela colocou, os R$ 1.000, mais juros que vai ter de rendimento, 10%. Aí a gente coloca ele em forma de decimal, tá? Ó, 10%. Decimal são dois zeros aqui no 100, então a vírgula aqui ó, vai andar duas casas. Vai ficar aqui, ó, tá? 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa. Somar aqui no parêntese, que vai ficar. Aqui, R$ 1.100. Ano, ela não tem mais 1.000. Agora ela tem quanto? 1.100. Agora, não é 10% por ano? Calcular os 10% aqui, ó. Tá? Como que eu calculo? Pego esse valor do ano anterior e multiplico pela taxa de juros que a gente achou, que é 1,1. Primeiro ano de aplicação, o dinheiro rendeu R$ 100. Assim, a taxa de 10% será aplicada sobre o valor de 1.100. Eu não vou aplicar mais sobre o valor inicial, eu aplico sobre o valor do ano, tá? Era o capital para o rendimento do segundo ano. Agora, eu vou pegar o quê? 1.100 pela taxa. Faço isso. 1.100 vezes 1,1, 10. Então, aqui no segundo ano, ela tem 1.210. Agora a gente calcula do terceiro ano a mesma coisa, ó. Multiplica a taxa. Só que agora eu multiplico o valor do ano anterior, 1.210 vezes 1,1, que vai dar R$ 1.331 reais. É o que ela vai tirar da caderneta de poupança dela depois de 3 anos. Lembre-se sempre de o capital inicial multiplicado pela somatória a porcentagem que representa esse capital, que é o 100%, mais a taxa de juros que ele disse que vai render, no caso aqui, anualmente. Você somou isso aqui, ó, o seu capital total, que é o 100%, mais a taxa de juros que vai render, você vai agora só multiplicar essa taxa aqui pelo seu capital de 1.000. E você vai fazer isso em cada ano. Lembra que a gente viu isso ano passado, nas setinhas? Vocês foram até no quadro fazer isso.
Uhum. Eu lembro. Então, lembra que é sempre sobre o valor que ficou no ano anterior. Ó, eu vou calcular a taxa de juros do ano anterior. Zero, usa o sistema de setinhas que não tem erro. Tá? Zero é sempre o período inicial. Vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Vamos supor que depositamos lá R$ 2.000 durante 4 anos, render 5% só ao ano. Vamos lá, ó, são 4 anos. A primeira aqui é o zero. O depósito. Eu depositei quanto? R$ 1.000, certo? E depois aqui, ó, nós vamos achar o valor mais o rendimento do primeiro ano, depois para o terceiro ano, depois para o quarto ano. A gente vai calcular isso. Reais. 2.000. Ô, tia, você foi do primeiro ano ao terceiro ano? Ah, eu pulei o 2, né? 2. Opa. 2, 3, são 4, né? 4 anos. Como a gente vai calcular esses juros de 5% aqui? Ó, primeiro, lembra que esse 5% tem que estar o quê? A vírgula dele está aqui, quando eu estou dividindo à esquerda. Anda, ó, 1, 2 casas. Vou multiplicar o meu capital pelo 100% que eu tenho, representado pelo 1, mais a taxa que vai render todo ano, 0,05. Então, vai ficar aqui, ó, 2.000 multiplicado por 1 mais 0,05, que dá 1,05. 2.000. Então, o dinheiro que eu tenho aqui no meu primeiro ano vai dar 2.100. 1.100. Ó, esse valor multipliquei pela taxa que eu achei lá, ó, 1,05%, mais os 5% que vai render em cada ano, tá? 2.000 vezes 1,05. Aí, 2.100. Então, no primeiro ano, rendeu R$ 100. Agora vamos para o segundo ano. Pegar o valor do primeiro ano e calcular essa taxa, tá? Eu não pego mais o meu valor inicial que eu depositei. Eu pego o valor do ano anterior. Vou fazer 2.100 vezes 1,05. Vou ter aqui, então, no segundo ano, R$ 2.205. Agora, quanto que eu vou ter no terceiro ano? Eu pego o valor do segundo e multiplico aqui, ó. 2.205 vezes 1,05 vai dar R$ 2.315,25. Esse valor do terceiro ano eu vou multiplicar pela taxa que a gente achou ali, vezes 1,05. No quarto ano, nós vamos ter 31 e aproximadamente aí 2 centavos. Aí, 2.431. Isso. Certo, pessoal? É isso aqui que a gente tem que fazer com juros compostos. É juro em cima de juros. A gente não calcula em cima do capital inicial, que foi o que a gente depositou. A gente calcula os juros em cima do primeiro rendimento. Depois, para calcular o próximo ano, é em cima do rendimento anterior. Do próximo ano, em cima do rendimento anterior. Do próximo, sempre em cima do rendimento do período anterior, seja ele ano, seja ele mês. Certo? Dúvidas? Sim ou não? Não. Não, né? Vamos lá passar para a nossa correção.
Dúvidas quando a gente for fazer atividade, eu estou disponível, como sempre, tá? Mas são coisas bem tranquilas. Amplitude é muito fácil, né, de fazer, é o maior menos o menor. Analisar também não é difícil. E essa parte de juros simples não é novidade para vocês, então já fica mais fácil o desempenho, tá? Então vamos lá na correção na página 13. A seguinte coisa. Página 13. Começa lá no exercício número 10. A gente viu na aula passada espaço amostral, vimos evento e vimos como calcular aquela probabilidade, né? Lembrando que probabilidade é uma fração. Em cima são todas as possibilidades que você tem, ou seja, vai ser o seu espaço amostral, e embaixo é seu evento desejado. Tá? Para calcular essa probabilidade. O que se traz aqui na número 10? Assim, um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6, temos aqui um dado de 6 faces, enumeradas de 1 a 6, é lançado e sua face superior observada. Vai jogar o dado e ver qual número que vai sair. A letra A fala, qual a probabilidade, então já disse que eu quero calcular, o número sorteado ser primo. Tá? Então aqui, vamos tirar aqui primeiro, ó. Temos aqui, é o nosso S, que é o nosso evento aqui é um número sorteado ser primo. De 6, quais são os números primos? 2, 3 e 5. Isso, 2, 3 e 5. Então, temos o espaço amostral, temos o evento. Agora, vamos calcular a probabilidade aqui, ó. Probabilidade. Criador, o evento, tá? É isso aqui. Evento, um evento A. Eu não coloco